Bom dia aos presentes, aos que nos acompanham também pela internet. Só lembrando, né, de nossa programação de palestras e da área de social, está sempre aqui no nosso quadro de aviso e também na internet. O nosso plantão de atendimento é feito meia hora antes das palestras, então quem estiver interessado é só estar conversando com o dirigente do dia. Pedimos a gentileza de desligarem os celulares para poder aproveitar melhor a palestra, né? Então vamos já nos tranquilizando, nos harmonizando. E juntos nesse ambiente de paz, vamos sentindo essas energias que vêm do alto e que vão nos renovando, nos equilibrando, nos confortando e fortalecendo. E assim, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradeçamos pela vida. Agradeçamos pela presença divina que sempre nos protege, nos guia e nos ilumina. Agradeçamos também pela bondade e misericórdia divina que sempre nos permite, a cada novo despertar, um recomeço, para que possamos fazer mais e melhor. E assim, nessa sintonia de amor, gratidão, já com os pensamentos elevados e os sentimentos renovados, aproveitemos ao máximo o dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O Sérgio hoje vai falar com a gente sobre sabedoria materna, né? Muito bom dia a todos e a todas presentes. Esse tema é tirado do texto do Momento Espírita, né? Sabedoria Materna. E nós vamos tentar aqui, dentro da simplicidade que nos cabe, interpretar em palavras algo que é maior do que isso, né? Que é o sentimento. E a gente vai começar relembrando que nos dias atuais, nós sabemos que a sociedade hoje anda bem moderna, né? Os filhos hoje têm acesso dinâmico às informações, à internet, à televisão. O celular hoje é uma coisa muito dinâmica. Se nós começarmos a ver a educação nos dias de hoje em relação à educação de algumas décadas passadas, vamos ver que é outro tipo de educação. Minha própria mãe, por exemplo, ela vem de uma educação mais dura, mais firme. E ela mesma não consegue entender a educação que se tem nos dias de hoje. O mundo mudou. As pessoas mudaram. Não dá para tentar ser como era minha mãe ou os avós dela, que vem de uma situação e de uma condição diferente. Nos dias de hoje, apesar de se cobrar muito de que, mas é que agora o jovem não tem limite, agora os jovens fazem o que querem, não é bem assim. Hoje o mundo mudou. Na verdade, como o tema é justamente a sabedoria materna, vamos entender que ser mãe, nos dias de hoje, e não desmerecendo os pais, mas vamos ser sinceros, estatisticamente nós sabemos que nos casos em que há preferência de ficar com os filhos, mais de 99% das vezes a mãe tem a preferência e não é à toa. A doação de amor, ela fica sempre pro lado da mulher. André Luiz, num dos contos, ele fala até, num dos temas em que a grande provação da alma humana é ser mãe. Então, mesmo nós homens ainda vamos passar por isso. Se já não passamos, vamos também passar. Então vamos entender que ser mãe vai muito além das palavras, do que só palavras. E vamos entender também que é sempre um processo de tentativa e erro, não existe escola. Ser mãe nos dias de hoje é muito mais complicado do que foi provavelmente minha mãe, porque eu não tinha acesso a tanta informação como os jovens têm hoje. E hoje é muito dinâmico, então realmente é tentativa, é acerto e erro mesmo, é constante. Por mais que se leia revista, por mais que se vão atrás de cursos, por mais que as pessoas vão atrás de informações novas, lá na nossa casa, ainda assim
vai ser uma coisa muito mais particular, porque a educação, o contato, a conversa, ainda assim, naquele momento, vai depender única e exclusivamente da convivência. Então não vai adiantar. Vai adiantar sim se informar, mas ali vai ter que seguir a intuição materna, vai ter que seguir os conceitos do dia a dia, não vai adiantar muito se fosse minha mãe, se fosse minha avó, porque ali, naquele momento, era um outro momento. Apesar da minha mãe não entender isso nos dias de hoje, né? Se for perguntar para ela, ela ainda acha que deveria se tratar as crianças como ela tratava. E o tempo mudou, as coisas mudam. E muda-se constantemente. Vamos ver que hoje, nos dias de hoje, temos as situações mais complicadas também. E vamos entender que aquelas mães que ainda, nos dias de hoje, não é que ainda, convivem com problemas dentro de casa. Jovens rebeldes, jovens que se envolvem com drogas, jovens que têm problemas ainda muito maiores. Se a gente passar agora mesmo nas casas de detenção, nós vemos que a maioria são mães que estão nas portas. Não são os irmãos, alguns pais, mas a maioria mães. Estão nas portas das cadeias e das penitenciárias ali, visitando os filhos. Então vamos dizer que o amor da mãe, ela não se condiciona, é incondicional. Ela vai aonde está o filho, onde está aquele que precisa. Freud, ele dizia o seguinte, né? Como a figura psicológica do homem interno é da mãe, ele busca em cada mulher a própria mãe. E a gente vai entender um pouco isso porque a mulher, desde a mais tenra idade, ela vem buscando e é obrigada a ser mais madura. Em todos os casos, a gente sabe que a idade psicológica da mulher, se pegar uma criança com 10 anos, um menino com 10 anos e uma menina com 10 anos, psicologicamente ela é mais madura que o menino com 10 anos. E isso vai ser durante todo o resto da vida. Então, vamos ser um pouco mais freudiano. Normalmente o homem casa com a possível mãe dele. Um pouco mais freudiano é bem isto. O primeiro filho que a mulher tem é o próprio marido. Ela tem que começar a cuidar dele. E por que isso psicologicamente é aceito nos dias de hoje? Porque na separação, o homem tem tanta necessidade de continuar com essa necessidade de mãe, que ele é o primeiro a se relacionar. Então, quando se separam, por exemplo, o homem normalmente é o primeiro a encontrar uma outra mulher ou uma outra mãe. Porque ele precisa de alguém para cuidar dele. Então ele vai sempre buscando isso. A mulher não. A mulher era mais madura em todos os casos. Então ela tem o ato de responsabilidade que vem a partir dela própria. Ela vai buscar a felicidade, sim. Mas normalmente ela vai buscar a felicidade da prole primeiro. Depois ela pensa na felicidade dela. E é por isso que em muitos casos a mulher passa, depois que se separa, muitos anos sozinha. E aí envelhece sozinha, muitas vezes, sem encontrar um companheiro. Ah, mas é porque ela se dedicou tanto ao filho e não a ela própria, porque ela é mãe. Porque se fosse o pai, teria arrumado uma esposa. Isso, gente, a gente não fala porque poderia ser. Isso é histórico, é verdadeiro. Vamos entender então que essa possibilidade, essa condição de abnegação da mãe, ela é histórica. Vamos ver um caso que aconteceu na Europa, lá de uma mãe muito abnegada, um filho rebelde desde criança, se envolvia com maus elementos, não queria saber de nada, e essa mãe sempre orando pelos seus filhos. O filho voltava, entrava em casa revoltado, não respeitava ninguém, nada, e a mãe sempre orando, tratando ele com carinho, e mesmo assim esse filho continuava ainda rebelde. Essa rebeldia durou mais ou menos 27 anos. Por 27 anos, essa mãe orando por esse filho, acreditando que podia mudar ele pelo carinho, pelo amor, essa criança ainda revoltada. Quando esse rapaz tinha 27 anos, por alguma razão, depois de tanta abnegação e tanto amor, esse rapaz, então, um dia passando na frente de uma igreja católica mesmo, ele ouve lá a missa, lembra, depois de tantos anos, da mãe falando de Deus e de Jesus, do amor que tinha por ele, por alguma razão, ainda ele meio embriagado, porque bebia muito, ele entra naquela igreja e começa naquele momento a escutar a missa. A partir dali ele começa a mudar. Por alguma razão interna, ele vai mudando e vai se alterando e vai se tornando um homem melhor.
Esse rapaz que por 27 anos deu tanto trabalho para a mãe se tornou um homem bem conhecido nos dias de hoje, que é Agostinho, Santo Agostinho. Até os 27 anos não era santo coisa nenhuma. Ele era revoltado com a vida e consigo próprio. Foi o amor da mãe, constantemente ali presente, que fez com que ele se modificasse. E obviamente, né, que aquela sementinha de amor que é dada constantemente, em algum momento na vida dele vai criar frutos, vai frutificar e vai gerar um homem novo. Num centro espírita no interior de São Paulo, foi contado um caso não parecido, mas de uma mãe que tinha um problema sério também, do jovem que chegava em casa e chegava sempre embriagado, brigava muito, entrava na casa, xingava. E a mãe discutia muito com esse jovem. E lá no centro espírita, quando ela contava essa história, o rapaz que estava orientando falou: muda a tática. Mas como eu vou mudar? Ele dá muito trabalho, eu tenho que fazer com que ele mude. Então ela falou: então faça o seguinte, trate com amor. Mas como eu vou conseguir fazer isso? Simples, trate com amor. Mas eu vou conseguir? Tenta. E ela experimentou tentar. Então toda vez que o jovem chegava em casa, revoltado, ela simplesmente pegava, punha a janta dele, ele xingava ainda, falava que estava insatisfeito com tudo, e ela, obviamente que aquele sentimento de revolta vinha à tona, ela queria retrucar, e ela lembrava: não, eu vou tentar de diferente. E ela então engolia seco aquilo e não falava nada, deixava lá o rapaz. Isso foi um dia, foi 2 dias, foi mais de um ano. E ela ali engolindo a seco aquilo, até o momento em que o próprio jovem começou a mudar a atitude. Porque não adiantava ele chegar em casa xingando, porque ele não via o retorno. Aquela mãe já não retornava aquela revolta que o rapaz trazia de dentro de si. E o rapaz, então, vendo que em casa ele não conseguia ter o respaldo da revolta dele, ele começou a se modificar. Até o momento em que ele chega em casa e conversa com a mãe. A mãe, então, se aproxima dele. Há muito tempo que ela não se aproximava. Passa a mão nos cabelos dele. Há quantos anos que ela nem se aproximava do rapaz, dada a revolta dele. E ali ele começa a chorar. Depois de muito tempo ele começa a chorar e começa a perguntar: mas por que a senhora me trata desse jeito? Por que? Eu não entendo. Porque eu sou perdido. Porque eu não tenho jeito. Porque eu sou assim. Porque eu não consigo entender como é que a senhora consegue gostar de uma pessoa assim. Ela vira e fala: porque você é meu filho. Porque eu te amo. E o menino, então, um rapaz, aliás, ele começa a modificar a atitude, começa a se modificar, começa realmente a buscar uma melhora. É óbvio que esses casos acontecem e vão acontecer constantemente, mas é muito difícil. É difícil a gente engolir a seco aquele sentimento, aquela revolta, aquela condição. Realmente, só o amor materno. E quando a gente fala do amor materno, a gente sempre tem aquela noção de que, mas é porque aquela mãe da história, aquela mãe daquele livro. Não. Existem casos e mais casos que a gente vai ver dessas pessoas abnegadas. Tem um caso tirado de um livro de uma americana, uma doutora. Ela era médica e ainda era pedagoga. Ela contava um caso de uma senhora que estava com uma doença terminal nos Estados Unidos. E aí, essa mulher era tratada há muitos anos já e tinha as crises. Quando chegava muito próximo da morte, ela voltava como que por um milagre. E essa médica ficou interessada na história dessa mulher porque ela não entendia, porque a maioria das pessoas não conseguiam viver metade do tempo com aquela doença que aquela mulher estava vivendo. E ela foi conversar com a mulher. O que a fazia ter tanta força de vontade? Como é que ela conseguia superar tanta dor, tanta situação difícil? E a mulher falou: bom, é que na minha casa eu tenho um filho ainda adolescente e meu marido é esquizofrênico. E todo momento, todas as vezes que ele tem a crise de esquizofrenia, ele ataca meu filho. Eu sou a única pessoa que meu marido respeita nesse momento de ataque. Então eu sou a única pessoa que consegue ficar entre meu marido e o meu filho para eles não se matarem. E se eu morrer, vai haver morte na minha casa. Eu não quero conviver com isso. Então, por mais que a doença fosse terminal, que tivesse dando a dor que essa mulher deveria sentir para continuar viva, devia ser insuportável. E mesmo assim ela estava ali, firme. E a médica, então, vendo a história da mulher,
foi atrás de advogados para poder passar a guarda dessa criança caso acontecesse alguma coisa com essa mulher. Ela foi atrás de advogados para que essa guarda desse adolescente, aliás, passasse para os familiares que queriam ficar com ele caso essa mulher tivesse algum problema. Esse processo durou mais ou menos 1 ano. E a mulher conta no livro dela que assim que o processo terminou e que foi estabelecido os casos, a mulher morreu em paz. Ou seja, o amor dela para não ver uma situação difícil era tão grande que ela sofria na doença, sofria aquele mal terrível, mas continuava viva enquanto aquilo fosse necessário para não ver a destruição da sua casa. Quando ela viu que aquilo não ia mais acontecer, ela começou a ficar em paz. Ficar em paz consigo mesma, porque ali ela sabia que não haveria mais o sofrimento quando ela não estivesse mais presente. Então vamos ver que o amor materno, ele vai além do que a gente imagina. A gente vai vendo que isso está além da compreensão até científica. Por isso que essa médica colocou esse caso no livro dela, porque ela não conseguia entender tal desdobramento de sentimento, como isso é possível. Então nós vamos ver que nos casos difíceis que existem na vida, o desdobramento em relação ao amor é grande. Mas é grande porque nós vamos perceber que aquela mãe, desde o momento, e vamos até citar André Luiz, porque quando um filho vai renascer num lar, é chamado o pai e a mãe espiritualmente para conversar sobre isso. Olha, e é apresentado o filho antes. Espiritualmente fulano vai ser filho ou filha de vocês. Vocês vão aceitá-lo? Então uma conversa franca entre o pai e entre a mãe, para que aquilo se faça presente. Por quê? Porque muitas vezes esse filho, essa filha, realmente vem com angústia do passado. São desafetos nossos. Ou do pai, ou da mãe. Então aquele menino que vem e traz aqueles traços de revolta, que a gente vai ver nos olhos dele, que ele não consegue ainda encontrar paz interior, ele começa a ter dificuldades na vida adolescente dele. Esses traços que essa criança traz são traços não de lembrança, porque ele não lembra nitidamente. Na verdade, o espírito, quando ele não reencarna com lembranças, graças a Deus, porque a gente não sabe o que a gente fez na vida passada, mas ele traz com sentimento. Isso não dá para alterar. O sentimento vem à tona. Ele não consegue explicar de onde vem aquele sentimento, a criança. Ela não sabe de onde vem aquele sentimento de querer fazer algo errado naquela situação. Mas ele faz. Porque o sentimento é forte. Então, quando vem essa situação, são provas também. Porque nós estamos... E ele conta justamente essa história de uma... E ela vai no... Antigamente se chamava... Hoje é Fundação Casa, né? E ela tá lá no Instituto lá da FEB, olhando as crianças. Queria ajudar as crianças de alguma forma, né? Ela é pedagoga. E aí ela tá olhando as crianças e ela vê um menino lá no fundo sozinho, que não sabe com as outras crianças. Ela pergunta, por que aquele menino não se mistura? Aí o rapaz que tomava conta, porque ele é o pior de todos. Aquele lá, ó, não tem cura. Aquele ali, nem adianta. A gente já tentou tudo com ele, já aprendeu, já bateu. Tentaram desse jeito, né? A gente já bateu, já aprendeu, já fez tudo com ele e não teve jeito. Ou seja, a agressão para tentar mudar. E a gente vai lembrar que a gente agride, e ainda hoje a gente faz isso com os animais, né? A gente quer bater, mal aprender. E a gente faz isso com o ser humano também, para ver se ele aprende. Agredindo, é assim que tem que fazer, obrigando a pessoa pela surra, pela força, a mudar um comportamento. O ser humano raciocina, o ser humano pensa. O ser humano não muda a atitude pela violência, muito pelo contrário. O ser humano ele muda a atitude baseado em sentimentos. E aí, naquela situação, o menino
e fala, bom, mas é justamente ele que eu quero conhecer. Aí o rapaz fica, mas logo ele, o pior de todos, é ele. A gente vai entender que espiritualmente deve ter uma ligação entre os dois, mas pessoalmente nós vamos perceber que ali ela fez a preferência de ser mãe daquele menino. Ela fez a preferência naquele momento. Ela olhou aquele menino lá, longe de todo mundo, eu quero ser mãe dele. Alguma coisa lá no interior dela falou muito alto. E ela escolheu. E aí o que acontece? Na Fundação Casa tinha isso, de você poder, de fim de semana, a criança para casa, ficar com ele. E ela então levava esse menino para melhor entendê-lo. Agora vamos entender a cabeça do menino. Ele nunca teve o amor nem de pai nem de mãe, desde criança. Esse menino, desde criança, ele sofria abusos na rua, porque ele vivia na rua, ele só via violência, ele nunca teve sentimento fraterno por lado nenhum. Então, na cabeça desse menino, ele não conseguia entender amor. Não tinha como. Então ele olhava aquela mulher que tinha interesse em conhecê-lo e não conseguia entender o que aquela mulher de outro país, que nem sequer falava português direito, queria dele. E aí, uma das primeiras atitudes que esse menino fez é chamar os amigos para roubarem a casa dela. Porque ele não entendia que a mulher estava tentando ajudá-lo. E os amigos vão lá, roubam lá, e ele foge mais uma vez, a mulher chega em casa, aquela bagunça, entender, chora diante daquela situação. Pensa a respeito, respira fundo. O menino é preso de novo, é lógico, né? E ela vai atrás dele. E ela vai conversar com ele. Mas por que você fez isso? E o menino emburrado, quero saber de você. O menino não conseguia entender essa fraternidade, era muito difícil para ele. E mesmo assim ela tenta, ela leva ele para casa para passar o fim de semana, para entender, para compreender, para mesmo educar. Ela tinha isso muito forte. A segunda atitude do menino foi o momento em que ela está trabalhando fora, ele liga todas as torneiras da casa, inunda a casa dela, toda, as documentações. Ela perde tudo que ela tinha lá. E ele foge de novo. Aí ela volta para casa e ela respira fundo e tenta entender aquilo. Mas, meu Deus do céu, o que é isso? Por que uma criança faz isso? O que acontece na cabeça de uma criança para não conseguir entender que eu quero ajudá-lo? E ela vai buscar o menino de novo. E ela encontra dessa vez ele na rua, ele revoltado, volta para ela e ela conversando com ele, fala, mas por que você fez isso? Porque eu quis. Porque a senhora não é minha mãe, a senhora não manda em mim. Tá, mas eu só quero te amar. Só isso, ela esqueceu tudo que ele fez naquele momento. Eu só quero te amar. Me dá um abraço. Nesse momento desarmou o menino. Me dá um abraço, porque eu te amo, ela falou. O menino nunca tinha sentido amor. Então para ele era muito difícil entender esse sentimento de amor. Ela abraça o menino e ele não tem a atitude de abraçar em volta. E pela primeira vez, para quem for ver o filme, vai entender que o menino chora pela primeira vez nesse momento. Ele chora porque toda aquela mágoa, toda aquela repressão amargurada, represada, vai para fora naquele momento. E ele chora copiosamente. Ele chora porque naquele momento ele encontra a mãe dele. Aquela mãe que não é nem brasileira, nem fala português, mas que amava. E amou ele de uma forma que a gente tenta entender até hoje como, mas ela, dentro do coração dela, amou. E nesse momento que ela desarma o menino e que ele chora, ele se transforma. E no momento que ele se transforma, ela conquista o amor da criança. A partir daí ele começa a modificar. Ele explica para ela que nas vezes que ele fazia isso, era porque ele não entendia o sentimento de amor, então ele fazia isso porque era o comum odiarem ele. Então ele fazia porque o normal era as pessoas repudiarem. O normal é as pessoas não quererem ele perto. Quando ele fazia uma atitude daquela, ele falou, porque ela vai me tratar exatamente como todo mundo me trata. Então ele forçava a situação para que ela realmente fosse igual a todo mundo. E ela não foi. Ela não repudiou ele em nenhum momento. Ela em nenhum momento ela chamou a atenção dele no sentido de querer castigá-lo. Em nenhum momento ela quis o mal dele. Por mais que ele forçasse, por mais que ele quisesse, ela amou. Esse amor incondicional.
E ele fala no livro dele que foi esse amor incondicional que ele consegue entender até hoje, transformou ele. Ele vai morar com ela na Alemanha, se forma, volta para o Brasil, vai na instituição casa e adota 14, 15 crianças para transmitir esse amor como pai que ele teve como mãe. Dessa mãe que nem brasileira ela, mas que trouxe para ele alguma coisa que ele falou que era tanto amor que ele não conseguia entender. Então a gente entende, quando a gente vê casos como esse, de que o amor transborda. O amor materno ele transborda de tal forma que transforma as pessoas que estão em volta. Benditos somos nós que temos essa condição, porque todo mundo tem mãe. E cada mãe, ela tem sua forma de amar. Algumas mais duras, algumas mais firmes, algumas mais amorosas, algumas mais distantes, outras mais próximas, mas todas, em todos os sentidos, têm o seu sentimento. Todas são espíritos em evolução. O próprio André Luiz comenta que a dificuldade das mães, o espírito quando se torna mãe, a dificuldade é que ela não consegue deixar de ser mãe nem quando desencarna. Porque quando desencarna, ela ainda tem aquele amor tão grande que ela acompanha como o anjo da guarda da criança todos os momentos que nós estamos aqui. A mãe está ali presente, mesmo desencarnada, nos acompanhando, nos ajudando. O próprio André Luiz diz de si próprio que tem a experiência própria dele, porque ele ficou no umbral. Para quem viu o filme ou leu o livro, 7 anos que ele ficou no umbral, a mãe ficou ao seu lado todo tempo. Mas ele não a via? Não, porque a sintonia vibratória dele conseguia percebê-la. Ele só consegue percebê-la quando ele muda a sintonia em outro lugar, em outro ambiente. E ali ele consegue perceber que a mãe tem, ele sintoniza com ela e consegue entendê-la. E esse amor dela é tão grande que ela fala: agora eu vou. Só não precisa mais. Sim, mas eu vou, porque o seu pai precisa. Porque até então o pai não comprar para ser filho dela, provavelmente, meu marido, eu já não vou lembrar agora, para que ela conseguisse reeducar ali. E dessas situações, nós vamos ver que o próprio André Luiz, ele começa cada vez mais esse ser que é a mãe dele. E o próprio André Luiz no livro tem um exemplo prático de como o amor de mãe é grandioso. Tem uma cena interessante no livro de Libertação, em que ele com o mentor vão lá no umbral onde vivem o tal dos dragões, que são os espíritos rebelados, que se rebelaram, dominar a terra de alguma forma. Mas lá ele encontra o Gregório, que é o chefe do que faz o mal. E numa dessas que ele está libertando uma mulher que está sendo dominada pelo espírito do Gregório, eles fazem um acordo com o Gregório. Mas no momento, o do André Luiz já comenta com o Gregório sobre um ser iluminado que sempre o acompanha. Que é a mãe. Como pode? Primeiro, quando ele fala com o Gregório, fala assim: o espírito está lá na mão.
Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? É muito importante, Sérgio, isso que você falou, da história do contador de histórias. Porque as pessoas às vezes acham que existe uma fórmula. Ser mãe é aquela que gerou na sua barriga e que acorda tal hora, e tal hora dá comida, tal hora faz isso. E não é assim, né? Como você encerrou, existem as várias formas de ser mãe. E existe ser mãe, vamos falar assim, de várias coisas. Porque, por exemplo, no seu trabalho, você pode ter uma pessoa que seja mais velha ou mais nova que você, mas que você se afiniza e que, de uma certa forma, você ama nesse tanto e acaba conduzindo essa pessoa como se você fosse mãe dela, né? Eu tenho uma secretária que diz que ela é mãe de vários cachorros. Mas que ela pegou da rua e que ela conseguiu dar uma dignidade, né? A outra falou das plantas. Você pega aquela sementinha, você poda, você põe. Você não foi mãe daquela plantinha também, da mesma forma não ajudou ela a crescer? Então, que no Dia das Mães, todo mundo que consegue ter esse amor, seja por quem ou pelo que for, merece essa homenagem, não é verdade? Várias provas de ser mãe. Não existe um caminho, um padrão, né? Mais alguém? Para almoçar com as mães, né? Vamos encerrar, né? Bom, então nesse momento, né, envolvidos nesse amor maior, vamos vibrar. Vibremos pelo planeta Terra, envolvendo com muita luz, sentimento de amor e paz. Vibremos também pelos enfermos, para que recebam essas energias de conforto, amor e força. Vibremos também pelos nossos lares, para que essa luz, esses sentimentos envolvam a cada um que ali se encontra. E vibremos por todas as mães, encarnadas e desencarnadas. E assim lhe agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade abençoada de aqui estarmos. E que essas boas energias, esses bons sentimentos, esses bons pensamentos permaneçam conosco durante toda essa semana que se inicia e que ela seja de muita paz, saúde e amor. Que assim seja, graças a Deus.